Giro Notícias. Oferecimento Cicobi Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12h03. Maneiras para você adquirir conhecimento através de leitura, de bons livros, ter um mentor, alguém da sua confiança, para você conversar, discutir sobre projetos, modo de vida. Ouvir podcasts também, tem muitas autoridades, muitas pessoas de conhecimento na área que estão produzindo podcasts, tá bom? Fazer cursos online também é uma opção para você adquirir conhecimento, ver aulas no YouTube, boas entrevistas, bons programas como o que a Rádio Hora oferece, o Giro Notícias, sempre conversando com profissionais, sempre focado em comportamento e participar de seminário, assistir um seminário, participar de cursos, tá bom? Por falar em cursos, dia 21, 22, 23 de novembro, na ESA OAB, aqui em Campo Grande, curso de oratória que estarei ministrando nesses 3 dias. Vou falar mais detalhadamente no decorrer do programa. 12h04, chegando a equipe altamente comprometida com jornalismo. Rádio Hora, Arthur Mário na direção de jornalismo, Marco Antônio Marrom operando áudio, Márcio Pena vídeo para você, aqui você vê e ouve e assiste. Produção de jornalismo, Alex Nantes e Rafaela Moreira, direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e apresentação minha, Gino Rondon. Boa tarde, em nome dessa equipe, vamos juntos até às 13 horas. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. 12h05, 12h05, e hoje eu volto a falar sobre a importância da educação. Isso aí a gente tem que bater todos os dias, mas não é só a importância da educação tradicional, português, matemática. É a educação de um modo geral. Nós tivemos aí o dia do professor, mas o aluno também tem um papel fundamental de aprender, de estar com a cabeça aberta, a mente pronta para receber a informação. O professor também exerce a profissão, é um sacerdócio, como hoje, dia do médico, estarei conversando daqui a pouco com a doutora Maria José Maldonado. Medicina também é um sacerdócio. E dar aula, ser professor, então, é fantástico, porque não é só professor de português, de matemática. Nós temos vários professores na nossa vida, pessoas que marcaram na nossa vida, seja através de uma palavra amiga, seja através de um exemplo, seja através de uma ajuda, não só financeira, não. Ajuda de dar um empurrão, de repente você está com um projeto, você está na dúvida, não sabe se vai dar certo ou não. Você está precisando apenas de alguém com um pouquinho mais de experiência que chega e fala, olha, siga o teu coração, siga a sua intuição. Conheça bem o seu produto, conheça bem o mercado, conheça a concorrência, estude, planeje, faça isso com muito amor, que as possibilidades, a probabilidade de dar certo é bem maior do que se você entrar apenas com a vontade. Então nós temos que ser realmente excelentes alunos diariamente na nossa vida, que nós estamos aprendendo a todo instante. Cada programa que eu faço aqui eu aprendo com meus colegas, com o Marrom, com o Márcio, com o Arthur Mário, com a Rafaela, com o Alex, conversando com o Alex, nosso executivo, com o Luciano, pessoal da administração. Aprendo muito com os nossos ouvintes que sempre mandam mensagens e aprendo com os nossos entrevistados. Então, sempre aberto ao aprendizado é a melhor forma da gente continuar compartilhando informação para transformar em conhecimento, tá bom? Eu sou Gino Rondon, boa tarde, essa é a minha opinião. São 12h07. Você está ouvindo Giro Notícias, com Gino Rondon. E o Ministério Público Federal diz que a União é omissa sobre manchas de óleo no Nordeste e pede adoção de plano de emergência. Ontem eu comentei aqui no programa pela manhã
Costa do Sauípe, invadida pelo óleo, pelo petróleo, chegando a Salvador. E a Advocacia Geral da União ainda não se posicionou sobre o assunto. Realmente é um assunto seríssimo. Os pedidos da ação judicial, que é conjunta, abrange todo o litoral nordestino. A situação é muito complicada e uma ação coletiva entre os 9 estados nordestinos já atingidos pelas manchas de óleo já entraram, ajuizaram nesta sexta-feira uma ação coletiva no Ministério Público Federal. As manchas já atingiram 187 localidades da região e atingiu ao menos 12 unidades de conservação do país. Afeta o turismo, afeta as comunidades pesqueiras. Para o Ministério Público Federal, a União está sendo omissa ao protelar medidas protetivas e não atuar de forma articulada no Nordeste, dada a gravidade do acidente e dos danos causados ao meio ambiente. A medida de emergência seria, por exemplo, o acionamento do Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo em águas que prepara o país para casos justamente como esse que está afetando a costa do Nordeste. São 12h09, 12h09. Vamos agora dar um giro pelo agronegócio. Humberto Ferretti vai comentar aqui no giro sobre o preço do café, que volta a cair, a carne de porco fica mais cara e o valor bruto da produção será maior. Humberto. Giro Notícias. O mês de outubro está complicado para os produtores de café, com a abertura das floradas nas principais regiões de cultivo e a volta da chuva. O mercado apostou no aumento da oferta. Aí, o preço foi lá para baixo. No caso do Arábica, o CPEA apurou que do fim de setembro para cá, o valor da saca despencou de quase 440 para R$ 415. Quanto ao Robusta, também houve redução, mas não tão grande por conta da menor oferta de café do Vietnã. Já no mercado da carne de porco, os preços continuam em alta. Aliás, há pelo menos um mês e meio, eles não param de subir. E o quilo do animal vivo, na média de outubro até agora, sai por mais de R$ 5,00 em São Paulo. No atacado da carne de porco, o quilo da carcaça especial custa quase R$ 7,50. Um dos motivos para as altas é o bom volume de exportações, puxado por fatores como o surto de peste suína em rebanhos da China. E o agronegócio brasileiro deve produzir neste ano 606 bilhões de reais em mercadorias. O chamado valor bruto da produção será 10 bilhões maior que o de 2018, apontam dados do Ministério da Agricultura. Seja pelo aumento da safra, do preço ou dos dois, produtores de algodão, banana, batata, feijão, milho e tomate, por exemplo, vão faturar mais. Porém, culturas como arroz e soja devem registrar queda. 99911-9689. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h11, 12h11. A Seleta vai realizar uma festa com apoio de instituições e da sociedade. É a Festa da Solidariedade. Quero mostrar aqui para você que está acompanhando o programa, também pela internet, pelo Facebook. Aqui a camiseta do grupo que promove lá da Seleta, Festa da Solidariedade, dias 18, 19 e 20. Começa hoje, 18 horas, a nova Seleta. Coração Solidário, a união faz a força. Você é convidado para participar desta festa, por gentileza, pode ir lá, a partir das 18 horas. A equipe é isso, está vendo no vídeo, Festa da Solidariedade. E vai até o dia 20 agora, a Sociedade Caritativa e Humanitária de Campo Grande, Seleta, que realiza a primeira Festa da Solidariedade na capital. Hoje pela manhã, no Jornal da Hora,
Arthur Mário conversou com o representante da Seleta e ele deu todos os detalhes dessa festa que vale a pena. É a Nova Seleta. Tem como parceiros profissionais liberais, a iniciativa privada, o poder público, todos envolvidos, todos com um só pensamento neste evento, além da integração destes grupos, né, para construir uma nova instituição com apoiadores constantemente reunidos para comporem novos rumos de crescimento, prosseguindo com este importante trabalho social que já atua desde 1963. São 12h13. Hoje é dia do médico, dia do pintor também. E recebo com muito prazer a doutora Maria José Maldonado. Ela é neuropediatra, presidente da Associação Médica do Mato Grosso do Sul. E ela vem representando a classe. Parabéns, doutora Maria José, pelo Dia do Médico, que é um sacerdócio, realmente é muita dedicação, né? Boa tarde. Giro Notícias, Guia das Profissões. Hoje, como Guia das Profissões, vamos falar dessa profissão maravilhosa. É um prazer ter aqui, doutora Maria José. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Trabalha quantas horas por dia, em média? Eu trabalho 12, mais ou menos. Dá o quê? Uma carga de 60 horas por semana? Hoje sim, hoje trabalho um pouquinho menos, já estou com 33 anos de profissão, mas trabalhei bem mais. Nós temos uma carga muito extenuante quase sempre. É que eu já não dou mais plantão, então depois de uns anos a gente acaba focando um pouquinho mais na nossa atividade. Mas o médico trabalha tranquilamente 80, 100 horas por dia fora, chamadas fora de horário, porque hoje mudou um pouquinho. Por semana, né? Você disse por Sim, dia. por semana, desculpa, por semana, claro. O que acontece hoje também, por exemplo, a gente não tem mais tanta chamada no hospital. A gente raramente vai no hospital, não sei com um caso que o colega não consiga resolver. Mas nós temos ligações, nós temos o WhatsApp, nós temos ligações de colegas que estão no hospital, de plantão, com paciente nosso internado o dia inteiro. A qualquer Sábado, hora do domingo, final de semana, de madrugada. Então isso passa a ser uma rotina na nossa vida. Isso eu, sinceramente, eu não sofro com isso, não. Acostuma. E é um sacerdócio, tem que fazer por amor, realmente. Sim. E é nobre, né? Uma profissão, todas merecem o respeito, mas a profissão do médico, eu tenho um cunhado, acompanho o doutor Edson Carlos Silva, ontem ainda esteve em casa, é realmente uma dedicação que tem que ter muito amor para fazer. Né? Mas tem que ser, né? Senão, como é que a gente vai ser médico se nós não armarmos nossos pacientes, nós não formos humanos, nós cuidamos, nós servimos, nós zelamos. Então, nós temos que ser muito humanizados para poder lidar bem, cuidar bem, né? E conseguir curar das suas mazelas, ou pelo menos consolá-lo dos seus males, né? Que é tudo que a gente estuda e vê. Claro que dependendo das pessoas é um pouco mais, um pouco menos, mas o médico zela muito, ele sofre, ele se coloca muito no lugar do outro, que isso é muito importante para a nossa profissão. Isso que eu ia perguntar, a parte comportamental. Desde a medicina, por exemplo, o jovem que está acompanhando o programa agora, que tem interesse de entrar na profissão, de ser um médico. Uma das situações, ver sangue. É normal a pessoa, no primeiro momento, passar mal, desmaiar, assim, é uma coisa normal que pode ser superada? É normal, as pessoas podem ter uma coisa chamada síncope, que depende de essa baixa brusca de pressão, às vezes situações que não está habituado a ver ou a presenciar, com o tempo ele acostuma. Quase todos nós que fomos acadêmicos de medicina já passamos mal em cirurgias, isso é muito comum, porque fica em pé há muito tempo, né? E não estamos habituados, não estamos preparados, então quase todo acadêmico já passou mal. Já fica em hipoglicemia, porque não come, fica muito tempo, fica muitas horas. Baixa pressão, e aí ele passa mal. Com o tempo você habitua e isso já não é mais um problema. Contudo, se acostuma. Acostuma a pegar um pedaço de perna, cortar, chegar e comer um bife ali com a maior naturalidade, né? Normal. A gente saía das aulas de anatomia, que estava em cima dos cadáveres, né, com formol, às vezes com máscara ou sem, porque naquele tempo, quase 40 anos atrás, não se tinha tanto cuidado como se tem hoje, né? E corria perigo? Nunca tivemos nada, nunca soube de nada, é uma situação assim que era perfeitamente enfrentável. Irritava um pouquinho os olhos, né? Às vezes secava um pouquinho a mucosa, mas que a gente adaptava, tomava líquido, tomava água e enfrentava. Era exatamente assim, saía da aula de anatomia e ia jantar, ia almoçar. Acostuma? Era assim mesmo. Acostuma, né? Mas quem gosta mesmo. Exato, isso que eu ia perguntar. Para o jovem que está ouvindo o programa agora, o Giro Notícias aqui pela Rádio Hora,
o perfil, não é... Ah, eu vejo pessoas, eu quero ser médico, é bonita a profissão e tal, mas tem um preço também, que toda profissão tem um preço a pagar, né? Na área médica, a doutora Maria José Maldonado tem que realmente, desde o preparo, desde o do vestibular que já começa, tem que ser uma dedicação realmente... Assim, é uma faculdade. Passar. São 6 anos. São 6 anos de faculdade para você poder entrar, você prestar o vestibular ou o Enem, né, que já ocorre há muitos anos, né, já há uns 20 anos para cá. Você tem que estudar muito, porque as faculdades boas, públicas, federais, estaduais, elas são muito concorridas, né? Então você tem que se preparar demais. Então, o estudar faz parte da nossa vida. Quem vai ser médico sabe que ele vai estudar muito antes para poder passar no vestibular, vai estudar muito durante a faculdade, nós ficamos direto, horas sem dormir, etc., para poder dar conta do conteúdo, que é muito e tem que dedicar. E ele vai continuar estudando depois. A vida toda. A vida toda inteira. profissão a pessoa tinha que ter essa presidente da noção. Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Nossa grande finalidade é a educação continuada. Então, eu abrigo a sociedade de especialidade. Nós vamos fazendo congressos, jornadas, simpósios. Por quê? Porque a medicina evolui muito. E nós temos que estar muito por dentro de tudo que muda. O que se tratava de uma forma não se trata mais. O que era uma verdade antigamente já não é mais. E nós não podemos ficar para trás. Nós temos que sempre estar atualizados. Então, o médico, ele vai sempre estudar. E também tem que ele vai lidar com sofrimento. Então, nós aprendemos também a amadurecer emocionalmente, porque nós somos o apoio do nosso paciente. Nós não podemos chorar com ele, cair com ele. O paciente, sim, ele tem o direito de entrar em luto, de sofrer, de chorar em nosso ombro, e nós damos o ombro a ele. Mas nós temos que ter soluções, nós temos que ser firmes emocionalmente para podermos ajudá-lo a achar o caminho. E nós sempre achamos. De uma forma ou de outra. Nem que seja faculdade trabalha esse controle emocional? Muito pouco. Hoje em dia, algumas faculdades, eu estou preparando até uma aula que eu vou dar num congresso da EMED em Curitiba, falando sobre isso, sobre o currículo do curso de medicina. Nos cursos de medicina, a grande maioria, se ensinam matérias técnicas, anatomia, histologia, patologia, enfim. Pouco você aborda o lado emocional. Existem algumas faculdades, sim, que abordam o lado psicossocial. Aqui em Campo Grande, uma delas que trabalha bem isso é a Uniderp. E a gente vê uma diferença entre os alunos, uma coisa muito interessante. São mais humanizados. Eles são mais humanizados. Eles têm algumas matérias muito interessantes. Eles têm teatro, eles têm discussões de psicologia, sabe? E eu, às vezes, escuto um acadêmico outro falar assim, mas para que isso? Eles interrogam. E eu, que já sou mais velha, né, que tenho os acadêmicos perto de mim, entender um dia que vocês têm que ser preparados. Alguns vêm preparados pela vida ou porque têm muita fé, religião, né? Então já são preparados para poder fazer isso, mas a maioria vai aprender. Alguns vão endurecer demais, outros de menos acabam ficando doentes, porque hoje nós temos depressão, muito suicídio, uma taxa muito alta entre os profissionais da saúde. Médicos e enfermeiros têm as maiores altas de suicídio. Começa a ter doenças como a síndrome de burnout, que é a própria da patologia de doenças de profissionais da saúde, e a gente tem que se preocupar muito com isso. Vai absorvendo a dor do próximo, e vai sofrendo, principalmente porque você cuida, mas você não consegue resolver tudo. Então aquilo te angustia. Por exemplo, você vai num plantão. Você tem um paciente que está na sua mão e está morrendo. Você tem limite do que fazer com ele. Às vezes precisa de um remédio que não está naquele momento no hospital. Às vezes você tem que transferir que você não dá conta daquele paciente naquela condição que você está. Às vezes não é um hospital que tem toda a infraestrutura, às vezes não tem CTI, enfim, não tem um material de intubação, não tem o cuidado suficiente. Você tenta encaminhar o paciente e você não consegue. Você fica do lado do seu paciente fazendo o que você pode. Mas você frustra. A gente também frustra muito. E isso acaba levando a doença. Pressão, vai num... Vou te falar da minha área, pediatria, né? Vai num plantão de pediatria que tem 100 crianças para você atender e bater na sua porta. Veja como é que fica. É a pressão do pai, da mãe, do tio, mãe, do pai, tia, do avô, exatamente, do padrinho, todo mundo. De brigas, de choros, enfim, é muito complicado você lidar. Seu equilíbrio vai bem até um certo momento, depois você também começa a sentir demais aquela pressão. Então, são muitas situações de estresse que você tem que ter muita capacidade de você conseguir equilibrar. Então, a gente tem que fazer medicina, uma boa medicina, para poder oferecer melhor para o nosso paciente, que, afinal de contas, é a ele que nós vamos dedicar nosso tempo, né? E todo o nosso conhecimento é para ele.
Mas você tem que ter assim, muito jogo de cintura, você tem que ter muito bom senso, tem que ter muita espiritualidade para você poder levar muito bem todas as situações. E o médico procura isso? Normalmente, eles buscam esse equilíbrio? Normalmente, com o tempo, ele acaba buscando, sim. No início, ele é mais jovem, né? Ele leva as pancadas mais, assim, vai levando, até que ele começa a sentir. Porque que vai sentindo, vai passando os anos, ele também vai ficando, né, mais velho, o corpo também adoece. E ele começa a sentir dificuldade. Então, ele faz uma atividade física, né, que tem que fazer, aliás, não é médico, todo mundo tem que fazer, bons hábitos de vida, um sono mais regrado, por isso que com o tempo ele se afasta um pouco dos plantões, né, porque quando você é jovem, você tem um corpo de uma forma, mas você vai envelhecer, então depois de um tempo a gente começa a poupar um pouquinho, fazer um pouquinho mais de regularidade de sono, né, sua alimentação que nem sempre come. É muito comum você, às vezes, comer de manhã e vai ao almoço. E já tinha uma época que eu não almoçava, ia comer 10 horas da noite, às vezes um lanche rápido, engole, não faz direito à sua refeição. Enfim, situações de uma profissão muito estressante. Então, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com isso. E poder oferecer melhor para o seu paciente, porque se você não está bem, você não consegue tratar bem. Você só pode dar aquilo que você tem. Exatamente. Então, assim, você tem que estar bem. Então, o médico tem que ter um momento também dele se recolher um pouquinho para sua família, um momento que ele pode dar uma viajada para poder descansar, um momento que tem que dormir, que tem que comer direito, que ele tem que fazer um pouquinho de lazer também, todo mundo tem que fazer para poder trabalhar a mente um também para ter esse equilíbrio emocional. Exatamente. Que eu te falo, sinceramente, que o equilíbrio emocional é o mais importante de todos nós. E não só do médico, mas de todas as profissões, para você fazer o melhor possível. Então, é muito interessante essa questão da formação. E é um momento que a gente discute muita coisa dentro da profissão da medicina, né? Por exemplo, uma preocupação muito grande, eu que sou, né, uma líder de uma instituição médica, nossa grande preocupação hoje, por exemplo, é a qualidade. Porque a faculdade é difícil de passar, a faculdade é difícil de você manter, muitos reprovam, ou não termina a faculdade, ou em vez de fazer em 6 anos, faz em 7, 8, 9, 10, porque não passa nas matérias. Então, você tem que dar conta do conteúdo. Você não pode ir lá atender o paciente, que você vai consultar livro. Não tem jeito, vou atender. Eu não sei que doença é essa. Tem que ter um raciocínio diagnóstico. Por isso você tem as matérias que você estuda antes, você tem que ter um raciocínio. Depois você tem que acertar o diagnóstico para você poder ter uma terapêutica, porque não adianta você prescrever o que você não sabe. Você vai ficar tirando no que você não viu. Então é muito complicado. Então a gente fala muito de qualidade, esse monte de faculdades abertas sem ter condições. Faculdade aqui na fronteira, né? Não tenho nada contra Pedro Juan Cavalheiro, mas com 100 mil habitantes tem 10 faculdades de medicina, não tem nem hospital de direito. Quer dizer, é muito complicado. É o caso do direito também, né? Também banalizou tanta faculdade. Educação é importante, mas tudo é critério, tem que ter limite, enfim. Tem que formar com qualidade. Com qualidade, tá faltando, exatamente. Então, isso é muito complicado. São 12 horas e 25 minutos, estou conversando com a doutora Maria José Maldonado, médica, neuropediatra e também presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul. Nós vamos dar um giro pela notícia com a nossa repórter Milena Abreu e já eu volto conversando com a doutora Maria José Maldonado. A Milena vai falar agora sobre os saques do FGTS que já começaram para não correntistas da Caixa. Milena. Giro Notícias. Começa mais uma etapa dos saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal libera o dinheiro para não correntistas em janeiro. No total, 4.100.000 pessoas devem retirar R$ 1,8 bilhão do Fundo de Garantia. Este é o primeiro de 12 lotes de pagamento para quem não é cliente da Caixa. A liberação para os correntistas está concluída e de agora até março do ano que vem serão feitas as liberações para os não correntistas, seguindo o calendário pré-estabelecido, que leva em conta o mês de nascimento do trabalhador. Ainda em outubro, na sexta-feira da semana que vem, dia 25, seguindo o cronograma, será liberado o segundo lote, com os pagamentos para os nascidos em fevereiro. A Caixa ressalta que não é preciso correria às agências para sacar o dinheiro. Assim como aconteceu quando liberou o pagamento aos correntistas, as agências da Caixa funcionarão em horário estendido nesta sexta e vão abrir no sábado, 19 de outubro.
Vale lembrar também que todos os trabalhadores, independente do aniversário, sendo correntistas ou não do banco, podem sacar o dinheiro até o dia 31 de março de 2020. São 12h28, com as dicas de finanças com o nosso analista João Vitor Faedo. Olá, meus amigos. Como você está hoje? Tudo bem? Vamos falar de reformas? Muitos já sentem um frio na barriga só de pensar, não é mesmo? Porque, em geral, uma reforma em casa traz dores de cabeça, muita sujeira e os gastos ficam pelo menos o dobro do que pensávamos gastar. Então, como fazer para evitar isso ou pelo menos diminuir? Bom, talvez a sujeira seja inevitável, assim como as surpresas de novos gastos, porque ao quebrar uma parede, pode revelar alguma coisa inesperada, o que é muito comum. Por isso, quando pensar em fazer uma reforma, faça alguns orçamentos de material, mão de obra e deixe reservado um percentual para os imprevistos. Agora, outro detalhe muito interessante é que alguns dos gastos imprevistos são feitos pelo dono da obra mesmo, que pensou em fazer um novo cômodo, por exemplo, e no meio da execução da obra decide não só fazer o novo cômodo, como também mais um banheiro. E decide depois aumentar a varanda. Veja então, antes de iniciar uma reforma, pense e planeje bem o que será feito. E quando iniciar, seja fiel ao planejado. Assim suas dores de cabeça serão muito menores. Tenha um excelente dia. Deus te abençoe. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. O futuro tem um ponto de partida. Aonde você quer chegar? Eu quero pro futuro, com certeza, abrir um negócio aqui na cidade. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Eu pretendo trabalhar na área privada. Ter um mestrado, doutorado. Para aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Sicoob. O melhor investimento do seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em sicoob.previ.com.br. Sicoob, faça parte. As tops da hora, de segunda a sexta, 13h. Os maiores sucessos do mundo gospel, você escuta aqui. Para enfrentar os enormes desafios da segurança pública, é preciso unir esforços, integrar tecnologias, estabelecer uma ampla rede de combate e prevenção à criminalidade. E para isso só tem um jeito: investir. O MS Mais Seguro representa o maior investimento da história do Estado nesta área. Além de equipar as polícias militar e civil, o sistema penitenciário e o Corpo de Bombeiros, o programa criou 11 núcleos de inteligência. Com a integração das polícias e dos municípios, as operações ganharam agilidade e, o mais importante, resultados efetivos. Segundo pesquisa do Instituto Sou da Paz, Mato Grosso do Sul é o estado que mais esclarece casos de homicídios no Brasil. Os índices são igualados aos de países de primeiro mundo. Investimento e responsabilidade, estamos construindo um MS mais seguro para todos. Governo de Mato Grosso do Sul. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Precisou de um carro? Mobilicar, a sua melhor opção. Baixe o app Mobilicar agora mesmo. Segurança, rapidez e eficiência. O único aplicativo sul-mato-grossense que aceita seu cartão. Não temos tarifa dinâmica. A mobilidade em suas mãos. De segunda a sexta, às 14h, o programa Show da Hora. Muita alegria e louvor para você sorrir, cantar. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros e entrada para 20 de dezembro no carnê. Vem pro Feirão Nacional de Fábrica Magazine. Cozinha ou roupeiro Rembrandt, 12 de R$ 59,90 cada. Cama Box Queen com molas, 12 de R$ 149,90. Cama Box Casal densidade 45, 12 de R$ 109,90. Sofá 3 e 2 lugares, 12 de R$ 89,90. Ofertas negociadas diretamente com a indústria. Feirão Nacional de Fábrica Magazine. Móveis com entrada para 20 de dezembro. 100% gospel. Rádio Hora. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para sua família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Aos finais de semana tem pintado urucum, o mais famoso da cidade, pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido.
Casa Gourmet, o melhor pra você. Todos os sábados, às 7 da manhã, resumo da hora, com os principais fatos que marcaram a semana. Resumo da hora. Venha mudar a sua história, venha nos conhecer. O melhor ensino, a maior aprovação. Os melhores professores esperam por você. O melhor lugar pra ser um campeão. Colégio Status, encontrei o meu lugar. Colégio Status, 3025-2010. Colégio Status. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. 99911-9689. Rádio Hora. No Giro Notícias. Guia das Profissões. São 12h33, estou conversando com a doutora Maria José Maldonado, médica. Hoje é dia do médico, por isso a presença dela, com muito prazer, converso para explicar, para esclarecer, para mostrar o trabalho, a profissão do médico. A doutora Maria José é neuropediatra, presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul. E a gente estava falando da formação, da quantidade de faculdades, nada contra, o mercado está aí aberto e a pessoa opta por buscar ou não, que você citou aqui na fronteira, né, no Paraguai, a quantidade excessiva de faculdades de medicina. Verdade. E aí acontecem os problemas, né? O número de processos é muito grande contra médicos, doutora Maria José? É muito grande. Eu não faço parte do conselho, que é a entidade responsável pela fiscalização e por julgar o médico, mas são dezenas que entram todos os meses. O paciente que questiona a conduta, que questiona a posição, que se o médico tinha feito dessa forma, ou se tivesse feito daquela, a evolução seria diferente. Sempre eles alegam negligência, erro médico. Erro médico. É o que mais muito. Tem. É o que mais se questiona, né? Uhum. Alguns por questões, às vezes, divulgação de uma informação ou outra, porque toda informação do paciente com o médico é sigilosa, né? Não pode falar absolutamente nada. Não pode falar absolutamente nada. Eu sempre brinco com meus pacientinhos, olha, a tia aqui é um juiz. Uhum. Aliás, desculpa, um padre. Tudo que se falar aqui... Tem que morrer. Tem que morrer aqui, exatamente. Então, mas a grande maioria são por erros médicos. Mas também eu tenho que te falar que a grande maioria não são erros médicos. Na verdade, o paciente... A patologia é, se você fez um diagnóstico corretamente, se você fez uma terapêutica correta, e mesmo assim a evolução não foi o que você desejava, o médico não consegue fazer esse controle. O que ele tem que fazer é ficar atento, né, aos sinais e sintomas de uma má evolução, para ele poder tomar uma conduta diferenciada. E isso é muito individual de cada um. Cada indivíduo é de uma forma. Mas eu passei remédio para o fulano, sempre dá certo. Não. Pode ser que dê certo para 90%. 10% você vai tomar uma conduta diferenciada. E é isso que a gente fala sempre para os pacientes. Olha, eu estou tomando essa medida, essa conduta, porque tantos por cento evoluem dessa forma. Então, nós vamos fazer um retorno para nós vermos se a sua evolução foi exatamente como eu achava que era. Não está bem. Pronto, então tenho que tomar outra conduta baseada numa porcentagem menor para que ele tenha uma boa evolução. Então, para isso, nem sempre, de primeira vez, às vezes você encontra, às vezes um retorno ou dois, você já consegue direcionar melhor. Então, isso existe, principalmente os médicos que são clínicos, né? Que têm mais sintomas que você tem que pesquisar. Quando é o cirurgião, é difícil, porque as patologias são mais definidas. O que vai mudar entre as evoluções são técnicas, né? Eu vou operar um intestino dessa técnica ou aquela. Dessa experiência tem menos deficiência de sutura, ou seja, solta lá os pontinhos. Dessa forma, eu tenho evolução melhor, uma evolução melhor. Mas não dá para prevenir assim que, vou passar antibiótico. Mas e se a infecção vier? Mesmo com uso de antibiótico. Bom, aí eu tenho que trocar o antibiótico. Mas aí ele vem e não resolve. Eu tenho que trocar um terceiro antibiótico. E assim vai, lutando até tentar a evolução. São tentativas, né? Que tentativas vai fazendo racionais, obviamente, tudo tem uma sequência. Mas ele não é Deus, né? Que se fosse assim, nossos parentes não ficavam doentes, nossos parentes nem não o próprio faleciam. Médico, e nem o próprio médico, exatamente. Médico tem médico de médico? Médico tem... Olha, eu vou te contar uma coisa que eu sempre brinco com meus colegas, né? Médico é péssimo paciente. Porque não tem tempo para nada. Então, ele mesmo pede o exame dele, ele mesmo olha o exame dele, se for uma coisa mais simples, ele mesmo medica, sabe? Então, eu brinco que o médico é o pior paciente que tem.
E tem crítica, e assim, mesmo sendo de outra especialidade, ele acaba que, como teve um pouco de formação durante a faculdade, então você vai ver que a gente não é leigo nas especialidades, mas claro que a especialidade só o médico que sabe, né, melhor. E eu sempre brinco que nós temos que nos colocar em posição de paciente. Quando a gente é paciente, tem que escolher um médico que você tenha confiança, que você sabe da formação boa, que você tem um bom relacionamento médico-paciente. É confiança. É a confiança. E depositar nele a evolução. Você não é médico daquela especialidade. Aí fica dando pitaco no que não conhece direito. É muito interessante, né? Que interessante, realmente. É uma profissão fantástica, é um sacerdócio. E o caso, por exemplo, doutora Maria José, da notícia para a família quando o paciente vem a óbito também, tem que ter um preparo, tem que ter um equilíbrio, tem que ter o controle emocional e saber a forma de comunicar para a família. Né? Momento difícil. Você pode acabar até matando a pessoa. Família. Mas é um momento muito difícil. Eu já dei tanta notícia ruim na minha vida porque eu sou neuropediatra. Então eu tenho os cânceres infantis, né, de cérebro, eu tenho doenças degenerativas, eu tenho os parasitas cerebrais, eu tenho os deficientes intelectuais, eu tenho as crianças com autismo, as crianças com meningite, com encefalite. Graças a Deus melhorou muito, isso é uma grande evolução da medicina. Quando eu cheguei aqui quase 30 anos atrás, de abril a agosto, setembro, o isolamento da Santa Casa inteira era meu, os pacientes do CTI quase todos eram meus, o ECI do andar. Então, eram muitos casos, eu cuidava de 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 meningites ao mesmo tempo. Então, era muito. E com a evolução, com a vacinação... A prevenção. A prevenção. Nossa, melhorou demais, nós temos poucos casos de meningite hoje. Então, até aproveito para falar um pouquinho sobre a vacinação, que é motivo ainda de muita discussão dentro da mídia, né? Existiu há um tempo atrás um movimento anti-vacina, um absurdo, porque nós tínhamos até doenças já que eram completamente erradicadas e que retornaram, exatamente. Você vê a luta do Ministério da Saúde, aliás, o nosso ministro, que é um sul-mato-grossense, com muito orgulho, lutando para que tenha uma boa cobertura vacinal. Lançou agora uma campanha em parceria com o Rotary Club também, estão trabalhando. As pessoas não lembram mais de sarampo, mas sarampo matava. No tempo que eu era criança, no tempo que eu era acadêmica de medicina, sarampos gravíssimos que iam para... É um vírus. O que você faz com o vírus? Vírus você ajuda o corpo, mas quem combate o vírus é o próprio organismo. Você não tem um troço que vai lá e mata o vírus. Existem alguns antivirais que a gente prescreve, mas não mata tudo. Então, tem que ser a vacina mesmo. Tem que ser a vacina prevenindo. E aí, cada vez mais a medicina é preventiva, né? Esse é o correto, né? Tudo, né? A gente não pode viver apagando fogo, né? A gente não pode ser bombeiro. A gente tem que sempre antecipar. Então, voltando ao momento dessa notícia, é uma coisa muito complicada, muito difícil. Você ver a família desabar na sua frente, chorar, que você tem que dar o tempo para eles, né? E tem médico que não gosta, que prefere que outra pessoa dê a notícia? Tem? Ela não consegue ter o controle? Isso a gente vê bem, por exemplo, na especialidade de oncologia. Oncologia, que tem muito óbito, os pacientes são muito graves, tem uma frequência maior de óbito, eles têm equipes que se preparam para poder fazer a notícia. Então, são enfermeiras, médicos também que fazem parte, assistentes sociais, psicóloga, que tem todo um apoio para poder dar uma notícia e ficar no momento de apoio à família. Isso é muito importante. Para fazer a diferença, né? Porque senão você acaba realmente causando, pode até... A pessoa recebeu a notícia de... Sim, eu tive famílias que a mãe infarta na sua frente, que, nossa, entra num choque emocional que acaba tendo que internar na clínica Nosso Lar. E nesse momento, doutora Maria José, tem revolta da família contra o médico? Muitas vezes tem. Muitas vezes tem. Por jogar exemplo, a culpa, morre na mesa de cirurgia. Aí vai dar a notícia, veio a óbito e tal. Tem muitas vezes revolta, mas assim, o que a gente vê? Quando o médico ele é transparente, ele coloca todas as possibilidades, ele se coloca numa posição que ele fará o melhor, que ele explica todas as situações para a família, que ele está sempre presente, que ele está sempre ali quando tem intercorrência, a família compreende. A gente vê isso. Então é a comunicação, né? A comunicação desde tudo. Desde o início, desde o primeiro relacionamento, tem que ir jogando aberto. Sim, comunicação é tudo, transparência é tudo, confiança é tudo. E não é só na profissão da medicina, é tudo, né? Mas na medicina é mais complicado porque se deposita na mão do médico a sua saúde, que é o bem maior que nós temos. É ou não é? Não adianta você ter o maior dinheiro do mundo, ser um milionário. Se você não tem doença, você não sai da sua casa.
Fica ligado no aparelho, você não consegue respirar, não consegue sair da sua cama, da sua cadeira de roda. Então, realmente, a saúde é o bem maior que nós temos. E às vezes nós nascemos com saúde, às vezes nós não nascemos com saúde, né? Que é outra coisa que a gente não escolhe. E a prevenção ainda é a base de tudo. De tudo, e cada vez mais. Todas as áreas, da cabeça aos pés. Todas as áreas. Eu já tenho 33 anos de profissão. Você contando com mais 6 anos de faculdade, eu vi a medicina evoluir muito já. E ainda vou ver mais um pouco, né? Porque eu acho que não estou tão velhinha ainda vou ver um pouquinho mais. Então, a medicina, eu lembro dos meus tempos de faculdade, de fazer saúde coletiva, que era, né, iniciando essa coisa da saúde populacional, prevenção, começando a ter os esgotos, né, as fossas, o professor explicava para a gente o que era importante, como é que era para ter menos doença, contaminação. Nós tínhamos muita doença infecciosa. Você morria de diarreia, de pneumonia, né? Nossa, isso mudou demais. Depois, quando eu fui ser residente, a gente hidratava, antigamente só hidratava com o soro na veia. Depois nós hidratávamos criança com soro oral. Descobriu-se uma composição que via oral você conseguia equilibrar o corpo e ele parava de desidratar e você tinha menos risco de você perder a criança. Eu recebia as crianças em pronto-socorro acidóticas, já quase impreparada. A gente pouco vê isso hoje em dia, é muito diferente. Então, as doenças patológicas, assim, de infecciosas, muitas melhoraram. Compensação, nós temos as doenças autoimunes, cada vez mais. Nós temos o autismo crescendo de uma maneira absurda. Nós temos problemas psiquiátricos em crescimento no mundo. Depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolar. Em crescimento do mundo, porque a nossa vida é diferente hoje. Temos doenças até ocasionadas pela tecnologia. Você tem ideia? O isolamento vai acontecendo, né? Mais quando você suja. E outra discussão também são as novas tecnologias, essa coisa de mídia, né? Também na nossa profissão, que a gente também vai ter que adaptar. Tem coisas éticas que nós não podemos permitir, tem situações que dá para a gente ajudar. Por exemplo, sei lá, um paciente está lá no interior do estado, faz um eletrocardiograma, não tem cardiologista lá para leitura. Ele manda o exame para a capital, passa 15 minutos e chega lá o resultado do exame, vê se está infartando, se tem uma arritmia cardíaca. Então, se queira ou não, tecnologia é importante e vem crescendo de uma maneira até assustadora. O médico tem que estar atento para essa mudança, sim, né? A revolução quântica que nós estamos vivendo. Ele tem que estar atento porque tem que evoluir junto. O mundo está mudando e nós temos que mudar juntos. Se ele não acompanhar, ele está fora do mercado. Ele está fora do mercado. 12h45, estou conversando com a doutora Maria José Maldonado, médica no Guia das Profissões. Ela é neuropediatra, presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul. Municípios de Mato Grosso do Sul abocanharam 158 milhões com rateio do pré-sal. E Campo Grande ficará com a maior fatia do bolo. Campo Grande vai ficar com 16 milhões e 600 mil reais. A divisão dos recursos oriundos do excedente da exploração de petróleo do pré-sal vai render esse valor todo, 158 milhões, aos municípios de Mato Grosso do Sul. E, como eu disse, a maior fatia da partilha ficará com Campo Grande, que vai receber 16 milhões. Os valores estão em nota técnica elaborada pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Dourados ficará com 8 milhões, Três Lagoas terá direito a 5 milhões e receberá 4 milhões e 900 mil reais. Ponta Porã ficará com 4 milhões. A lei que distribui entre estados e municípios parte do bônus de assinatura do leilão de campos excedentes do pré-sal foi sancionada e publicada em edição extra do Diário Oficial da União de ontem, quinta-feira, dia 17. Vamos dar um giro, vamos ver aí as informações com a Milena Abreu, que fala do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, que decidiu tirar a Joyce, que era líder do governo, no Congresso. Vai lá, Milena. O presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o comando da liderança do governo no Congresso, em mais um capítulo do racha em seu partido, o PSL. A deputada federal por São Paulo, Joyce Hasselmann, foi substituída na liderança pelo senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Joyce, que foi eleita com 1 milhão de votos, era líder do governo no Congresso desde fevereiro. Na ocasião, foi escolhida pelo próprio Jair Bolsonaro. No entanto, nesta semana, a deputada teve uma opinião contrária à do presidente. Ela assinou a lista de apoio à manutenção do
deputado delegado Valdir, de Goiás, na liderança do PSL na Câmara dos Deputados. Jair Bolsonaro, no entanto, queria entregar o posto ao filho, Eduardo. O presidente foi, inclusive, gravado em uma conversa telefônica articulando para destituir delegado Valdir. A troca, porém, não deu certo e Valdir foi mantido no posto porque conseguiu, junto à bancada do PSL, mais apoio que Eduardo Bolsonaro e foi oficializado líder pelo presidente da casa, Rodrigo Maia. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Alô, Juliana, onde você está agora? Oi, Toninho. Estou aqui na Rua 8 com a Dona Luzia e ela quer fazer uma reclamação. Tem um buraco aqui na rua e está o maior perigo. Olha, Dona Luzia, nossa produção já está em contato com a prefeitura e eles informaram que vão tapar o buraco amanhã pela manhã. Nossa, nem acredito. Para fazer acontecer, rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Faça parte do maior sistema de cooperativas do Brasil. Você já tem conta no Sicoob? Vá até uma das agências do Sicoob, ali na Via Parque, na Mato Grosso, com a Via Parque, na Euclides da Cunha 432, ou em Cidrolândia. Cidrolândia também agora tem uma agência do Sicoob. Pessoa jurídica, pessoa física, para você que trabalha com agronegócio. Veja tudo que o Sicoob pode oferecer para você, desde assalariado até empresário, produtor, tudo. Sicoob, maior sistema de cooperativas do Brasil. Rádio Hora 92,3 FM. Pode comparar. Campo Grande avançou e não para de avançar. Em menos de 3 anos, Campo Grande já é outra. A prefeitura chegando, tirou do papel as obras da Ernesto Geisel e tá dando uma cara nova pro centro com o Reviva Campo Grande. Em novembro, entrega a primeira etapa, nova 14 de julho. E tem novos abrigos de ônibus, nova iluminação LED. Eita pega, até seu pet ganhou um parcão. Tem mais, meu povo. Mais ação e planejamento pra cidade continuar avançando. Campo Grande, melhor que ontem, pronta pra amanhã. Rádio Hora 100% gospel. JP Refeições, pioneiro no sistema de espetinhos. Atendimento no jantar às sextas e sábados com um delicioso espetinho. E a novidade, peixe frito e batata frita já inclusa no self-service. O JP Refeições fornece almoço com churrasco de segunda a sábado. No sábado, além do churrasco, aquela bela feijoada. JP Refeições, Avenida das Bandeiras, 1713, Jockey Clube. WhatsApp 993097301. 92 FM. 99911-9689. Mogiro Notícias. Guia das Profissões. São 12 horas e 50 minutos. Movimento tranquilo e sem filas aqui na capital em dia de FGTS liberado. Trabalhadores não correntistas que nascerem em janeiro poderão já sacar os recursos de suas contas ativas e inativas. E o movimento está bem tranquilo, sem filas nas agências da Caixa Econômica Federal, na área central de Campo Grande, para o saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Hoje foram liberados aos trabalhadores nascidos no mês de janeiro que não são correntistas do banco. Os funcionários estão à disposição para esclarecer dúvidas. Estou conversando com a doutora Maria José Maldonado, médica, no Dia do Médico. Ela é neuropediatra, presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul. Quais são as áreas aqui em Campo Grande, doutora Maria José, que mais tem carência de médico? Não é pública, de um modo geral. Existe alguma especialidade da medicina que Campo Grande ainda não conta, ou Campo Grande está bem servido em qualquer área? Campo Grande está bem servido de quase todas as especialidades, mas tem algumas áreas que são mais cheias, né? Isso a gente sabe que tem mais fila no serviço público, e mesmo quando você liga lá no consultório para poder marcar, a espera é um pouquinho maior. Então, nós temos a neurologia, na especialidade, nós temos endócrino. Endócrino se marcar no ano que vem agora. Dermatologia. Dermatologia também, né?
Pediatria, porque nós não temos uma quantidade muito grande de pediatras. E nascendo gente do jeito que nasce, né? Sim, exatamente. Aproveito para falar sobre a pediatria, que é uma área que eu atuo, né? E comentar sobre a dificuldade que é hoje, por exemplo, na rede pública, você fazer uma puericultura, que é o segmento da criança que nasce. Nasceu, ela vai fazer acompanhamento, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, uma dificuldade tremenda. Então, realmente, são situações difíceis para mamãe e papai procurar. Eu trabalho no hospital universitário, sou concursada há muitos anos, fui diretora, inclusive, etc. E nós vemos, por exemplo, nós estamos em outubro, a vaga está lotada desde julho, agosto. E aí, como é que fica? A criança que nasce não tem, não faz? Pois é, exatamente, a dificuldade de fazer segmento. Então, você vê que algumas áreas estão mais difíceis. A fila é maior. Tem, mas a fila é maior. Psiquiatria infantil. Eu não tinha nem na rede pública. Esses dias eu entrevistei o prefeito aqui, depois veio a secretária de saúde, alguém lá da CESAL. Não tinha. Depois disso, eles contrataram mais 12 ou 13 psiquiatras para atender. Isso mesmo. Mas, assim, devagarinho, a gente tem que ir puxando a orelha, né? Porque o gestor, ele tem que fazer o que é necessário para a população. Mas quem tem que falar o que precisa é a população e a classe que comenta, né? Por exemplo, a gente vive falando, olha, a especialidade está ruim. Por exemplo, a psiquiatria você acabou de falar, psiquiatria. Eu falo da pediatria. E assim, cada um vai falando da sua área, os pontos que tem dificuldade. Olha, eu não consigo fazer exame tal. Olha, aquele exame eu não consigo, não tem disponível. Eu preciso poder fechar tal diagnóstico. E assim ouvir um pouco as instituições, né? De um modo geral, doutora Maria José, a saúde no Brasil, ela tem uma política que realmente atende às necessidades, à demanda da população. Por exemplo, eu vou citar um caso dos mais médicos lá, dos médicos que vieram de Cuba no governo passado. Todo mundo reclamou, muita gente. Quando os médicos começaram a terminou a ir embora, aí houve uma grita geral. Cara, o médico está indo embora, o médico está indo embora. O Jair Bolsonaro fez o Mais Médicos com médicos daqui, né? Porque tem muito médico que forma, por exemplo, em Campo Grande ou outras cidades, e não quer ir para o interior, né? Então, realmente falta essa mão de obra. Na verdade, isso é uma coisa muito complexa, Gino, porque nessa história toda eu vou te contar um pouquinho, uma conversa um pouquinho diferente. Na época, o Mais Médico foi muito questionado por quê? Porque ele foi basicamente feito em cima dos médicos cubanos. E aí você te fala, mas é porque os médicos não querem. Eu te juro por Deus que eu tenho pessoas conhecidas minhas, inclusive filho, que tentou fazer inscrição no Mais Médico, não conseguia. Não conseguia. Então, existia um dificultador aí para você poder fazer o programa Mais Médicos. Depois, quando houve a mudança da eleição do Bolsonaro, eles foram todos embora. E, claro, que ficou um hiato, porque o que aconteceu quando teve Mais Médicos? Os Mais Médicos era um programa do governo federal. O que aconteceu nas prefeituras? Em várias cidades do interior. Veio o médico do Mais Médico, que o prefeito fez? Dispensou o seu médico para contratar para a prefeitura. Na hora que ele foi puxado para Cuba, de volta, claro que ele deixou ali nada, né? O médico já tinha mandado, aquele médico que existia naquela cidade, contratado a prefeitura, ficou sem emprego, ou para onde ele foi? Ele já foi para outro lugar. Então, você vê como que é a confusão? Médico não quer ir. Não, o médico tem medo de ir para o interior. Ele tem receio, porque ele coloca o seu CRM em risco. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é dele. E não tem estrutura. Ele não tem estrutura. Salário atrasa, eu vejo prefeitos aí que... Prefeituras, não prefeito. Prefeitura é lógico. Prefeitura, quando eu falo, está ligado ao prefeito. Atrasam demais. Demais. Eu tinha colegas de turma que, assim, no início de vida, porque quase todos da minha turma, por exemplo, eu fiz faculdade pública, nós viemos de famílias pobres. Inclusive eu. Então, o que aconteceu? Quando você termina de formar, você tem que trabalhar, porque você investiu muitos anos e a gente começa a trabalhar. Alguns vão para residência médica, não é todo médico que faz residência médica, não há vaga para todo mundo, e é um momento, é um concurso, é muito difícil de você passar. Então, temos que vão direto trabalhar. Aí, olha lá, os prefeitos oferecem salários altos. Eu tive vários colegas, eu te cito uns 4 ou 5, que foram para o interior trabalhar. Recebeu 1, 2, 3º, 4º mês começa atrasar, aí não paga mais. Ele não consegue ficar na cidade, tem que voltar porque tem plantão, aqui tem outras situações que ele consegue sustentar a sua família. Então, isso acontece muito. O médico não tem carreira, ele não tem um emprego, ele é concursado. Então, ele fica muito à mercê do gestor. Isso é muito complicado, entendeu? Ele não é seletista, porque os empregos, hoje todos os empregos são, né,
o regime é seletista. E abrir um consultório de cara também é difícil, até conquistar uma clientela. O custo é grande, tudo. Exatamente. Então, é muito comum, às vezes, o médico ter uma mistura da sua atividade, público e privado. Geralmente é meio a meio. Ou às vezes um pouquinho mais para o público, às vezes um pouquinho mais para o privado, sabe? Mas é isso que acontece. Então, o que aconteceu quando foram embora, como todo mundo gritou? Claro, porque as prefeituras não estavam preparadas para isso, já tinham dispensado os seus médicos. Então, o que acontece? Um retorno e agora a implantação do Médicos pelo Brasil também, colocando médico com CRM e tentando com mais médicos e normatizando pouco a pouco, né? Ele não consegue fazer tudo de uma vez, mas tem que fazer. Quem é de fora faz prova de revalida, como todos nós fazemos. Nós fazemos prova direto. Nenhum médico trabalha em outro país que não faça prova, que ele não prove competência vai poder atuar, né? E isso devagarinho vai se acertar. A gente espera que os embates diminuam, mas que principalmente quem vai atender a população seja uma pessoa bem informada. A gente não tem medo, viu, Gino, de quem é bem informado. Quem é bem informado, o mercado baliza. Eu fico preocupada com o mal formado, que eu sei para onde ele vai. Ele vai para o mais médico, ele vai para o interior, ele vai atender a população de baixa renda. E isso é uma coisa que eu vou te ser bem sincera. Eu não sou uma pessoa, eu não sou petista, eu não sou de esquerda, nada disso. Mas eu não admito que a pessoa simples, a pessoa que tem de uma classe menos favorecida, tem que ter o pior. Ele tem que ter a qualidade igual a todo mundo. Vida é vida. Vida é vida. Educação e saúde são prioridade em qualquer país sério desse mundo. E se você fala que a nossa saúde hoje ela é boa, ela é muito melhor do que ela já foi. O SUS é bom hoje. O SUS é encantador. O problema é que nós não damos conta do SUS. Né? Porque toda essa carga tributária que nós temos muitos problemas ainda, mas o SUS é encantador. Porque ele tenta igualar essa forma de atendimento, né? O que o SUS tem? Ele não pode escolher o profissional, não tem tanto conforto como tem o privado, mas a qualidade do médico, o que você oferece, tem que ser igual para todo mundo. Isso é uma coisa que tem que ser. Então, a minha grande preocupação, e isso está dentro da minha instituição, é essa questão da boa medicina, da qualidade. Isso a gente luta a vida inteira, isso seja médico daqui, seja médico de fora, seja médico de onde for. E se são brasileiros que vão fazer faculdade fora, e que muitas vezes vão, porque às vezes eles não passam aqui. E eles fazem um vestibular, faz 2, faz 3, cansa, para não desistir, vai fazer fora. Mas ele tem que insistir, ele tem que melhorar a sua formação, ele tem que estudar mais para poder passar, porque realmente é difícil. Mas é difícil por quê? Porque nós cuidamos de vidas, então nós temos que cuidar bem. E aí é outro programa para falar de educação. Que aí vai para a educação toda, que é a base de tudo, né, doutora Maria José? De tudo. 13 horas, estamos no limite do programa. Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui no Giro Notícias. Eu que agradeço. E parabenizar pelo Dia do Médico, essa profissão fantástica, maravilhosa que você optou, que é o sacerdócio. Tudo de bom para você. Muito obrigada. E aqui quero também parabenizar meus colegas médicos, que junto comigo temos a profissão mais linda que nós escolhemos, que nós cuidamos, zelamos, amamos e servimos o nosso paciente. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns! 1 hora, treinamento de oratória na ESA OAB comigo, dias 21, 22 e 23 de novembro. Você pode ligar agora, 998712265. Você pode ligar para 999120709. Pode ligar direto na ESA OAB 3342-4000 e garantir a sua vaga para participar do curso de oratória comigo, dias 21, 22 e 23 de novembro. Com um detalhe, o curso será realizado na OAB, lá na ESA, mas não é apenas para advogados. Ele é aberto para outros profissionais que querem conquistar novos clientes, querem ter uma nova perspectiva profissional com a utilização da comunicação. Amanhã, 7 horas, amanhã, 7 horas, tem Carlos Vorges. Carlos Vorges, amanhã, tem assuntos interessantes no programa dele, até às 8 horas, das 7 às 7h30. Ele apresenta o resumo da semana, aí depois ele vem para da outra meia hora, falando de longevidade. Muito bom, destaques do programa Resumo da Hora desse sábado,
vai falar sobre a mobilização para melhorar a cobertura vacinal contra o sarampo no estado, que até agora tem um índice baixo. Logo após o programa O Bom da Vida, os destaques são os Jogos Municipais dos Idosos, que reúnem mais de 400 atletas, e as dicas de longevidade. Outra coisa também, a Operação Espada da Justiça é desencadeada em Campo Grande, interior do estado. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, em atividade de apoio tático e operacional, cumpriu hoje pela manhã, em operação denominada Espada da Justiça, mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal devidamente autorizados pelo Tribunal de Justiça, aqui em Campo Grande, em Aquidauana e Rochedo. A investigação, presidida por desembargador relator na forma do regimento interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, tem a atuação da Procuradoria-Geral de Justiça e apura eventuais delitos de corrupção e associação criminosa. Faz alusão à ideia de coragem de cortar na própria carne, quando necessário, essa Operação Espada da Justiça. E semana que vem eles estarão aqui, o Conselho Nacional estará em Campo Grande, fiscalizando todo o trabalho da Justiça em Mato Grosso do Sul. Segunda-feira, 7 horas, Arthur Mário comanda o Jornal da Hora, e nós voltamos às 12 horas da segunda com mais uma edição do Giro Notícias. Uma boa tarde, bom final de semana e até lá! Você ouviu na hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Cicobi União Mato Grosso do Sul.